Então, eu vou comentar um pouco sobre... Eu sou aluno, eu sou da turma 96, eu fiquei no laboratório do Joe Brain. O Joe Brain é um dos pesquisadores do Departamento de Environmental Health. E no meu ano eu fui o único que estive lá. Nesse ano quem está por lá é o Bordini, André Bordini e o Renato Gimenez. Então são os dois, se vocês conhecerem, eles estão lá e vamos ver quem que vai suceder. Bom, basicamente o Joe Brain é um velhinho, um senhorzinho muito legal. E quando você chega lá, você fala, poxa, quando a nossa turma chegou lá, a gente não tinha nada disso que vocês estão tendo. Então eu cheguei, todos nós, na verdade, alguns só que sabiam que laboratório que ia. Quando eu cheguei, eu não sabia que laboratório que ia, eu ia para o laboratório do John Godleski. E daí o João e o Rodrigo Sato já estavam no laboratório do Godleski. O Godleski falou, vai lá conversar com o Joe Brain que não tem ninguém. Daí eu fui conversar com o Joe Brain junto com o Alexandre e acabei ficando sozinho no final com o Joe Brain. O Canas foi para o VR, ele vai falar já já. O fato foi que foi animal. Foi fenomenal ter ficado com o Joe Brain, porque é um senhorzinho que dá muita oportunidade. Então foi como se fosse ter tido um pai lá. Eu vou comentar aqui um pouco da experiência no laboratório. O que aconteceu foi o seguinte, a coisa mais legal quando você chega no exterior, fala, poxa, eu vou ter um projeto de pesquisa, né? Legal, tinha feito iniciação científica aqui em Retalos de Escolantes, na área de cirurgia reconstrutiva, né? Bom, vou ver, já tinha visto o rato, vou ver o que vai acontecer lá. Bom, a iniciação científica aqui e o trabalho que eu fiz lá não teve nada a ver. Primeiro, em substância, sobre o assunto que era. Um era cirurgia, a outra é farmacocinética. E outra coisa é o grau de liderança. Então lá, basicamente, o professor Joe Brain chegou, né? Falou, ô Lucas, você não quer tomar conta dos estudos de zinco do laboratório? Falei, pô, topo, né? Vai ser uma iniciação científica, tô tranquilo, tenho um PhD para ajudar, tal, beleza. Cara, não foi assim, cara. Foi difícil, foi pegar o negócio, não se fazia a mínima ideia do que era farmacocinética, de como estudar isso. Então, basicamente, foram estudos. Então, no caso, foram 4 projetos de farmacocinética. Então, vocês, quem for para o laboratório do Joe Brain, o cara é fera em estudar metais. E ele propôs, então, o estudo de farmacocinética. Foram 4 projetos em que, basicamente, você dá uma substância e você vê para onde ela vai. Então, tinha um remédio que tinha uma grande quantidade de um metal, que é o zinco, e a gente deu esse remédio para um monte de rato, em diferentes condições, e viu para onde ele ia. E a importância disso é que esse remédio é utilizado para todo mundo, é em oftalmologia. Então a gente fez uma correlação muito legal entre o remédio e o que acontece na prática, para onde ele vai. E o começo da pergunta foi interessante porque o professor falou assim, poxa, vamos ligar, na verdade ele estava tomando aquele remédio. Era um remédio para curar uma doença do olho, degeneração macular. Então ele estava tomando remédio e ele falou, Lucas, você não quer estudar isso aí? Só que isso eu fui descobrir depois, né? Então nós estudamos remédio que o Joe Brain estava tomando. Então foi muito legal, pegar o remedinho, mandar para o MIT, fazer ele ficar radioativo, dar para os ratinhos, então é radioativo, você tem que colocar no estômago do ratinho. E foi bastante interessante. E o mais legal foi o seguinte, pô, quando você fala pesquisa básica, né? Se você fala de, cara, fazer a pesquisa bibliográfica, fazer a análise do design do seu projeto, o que você vai fazer no seu projeto? Você vai usar um ratinho, 2 ratinhos, 10, 20, 200, e fazer os experimentos, depois analisar e depois escrever, cara, se você quiser fazer isso em ciência básica em um ano, é difícil. Qualquer cara que você for lá fazer PhD é difícil. Então, o pessoal que vem aqui que publica artigo é muito legal por essa questão. Então, no laboratório do Joe Brain foi legal porque foi assim, não tinha ninguém. Era vamos tocar o projeto de zinco, topamos, então vocês provavelmente ele vai dar um projeto também, vai oferecer um projeto que você vai ter que tomar liderança. Então, você não está, assim, é legal porque se levanta, se decola, você decola junto. Agora, se afunda, cara, você tá junto no afundar, entendeu? Então, é bem pesquisa real. E daí o legal que nós começamos foi aprender a tocar projeto, então liderar. Então, não é uma coisa como iniciação científica que tem alguém para lá para te mostrar o caminho necessariamente, mas você é uma coisa que você vai ter que correr atrás, a literatura, saber, por exemplo, uma das questões que surgem, às vezes, é como que você cria uma rato deficiente em zinco. Cara, alguém sabe aqui? Não tinha a mínima ideia. Você vai perguntar, e daí tinha um estudo lá que dava ração a 1 ppm, e outro estudo que dava ração a 1,5, e outro que dava 3. Cara, eu tive que escolher um e rezar para o ratinho ficar deficiente. É assim que acontece. E daí então, você sente esse negócio na prática. Então essa parte foi interessante. No final deu certo. Agora a parte legal é discutir projetos pesquisadores. Então o Joe Brain vai dar a oportunidade para você chegar assim, ó, chega o cara lá, pô, hoje a gente vai ter reunião no laboratório.
vai vir a diretora do NIH da nutrição. Ela está há 30 anos pesquisando sobre elementos e tal. Você não quer falar sobre zinco? Você fala, putz, estou perdido, né? Então é nesse sentido, mas ele vai te expor a questionamento, a falar com gente que é top, falar com gente que você nunca viu, mas que está em alguma representação, em algum organismo. Então ele vai falar, poxa, apresenta seu trabalho para as pessoas. Isso gera uma interação bastante legal, seja com as pessoas que são pesquisadores, seja com as pessoas que também estão na indústria farmacêutica. Nós ligamos para a empresa que faz o remédio que ele estava tomando. Falamos, pô, vocês sabem quanto que vai para o olho? Ele fala, não, a gente tem tal coisa, mas não sabia exatamente. Falamos, pô, vamos fazer o estudo que a gente, para descobrir, né? E a oportunidade que o Joe Brain dá de você conhecer pessoas que você nem acredita, né? Uma das coisas, está no laboratório lá um dia, eu gosto bastante da área de sistema de saúde e de inovações em novos negócios, né? Então é essa área que eu vou seguir na minha vida. E daí eu estava lá no laboratório pesquisando, eu recebo a ligação, pus lá com os ratinhos, ô Lucas, vem aqui em cima para você conhecer uma pessoa legal. E daí a pessoa, fui lá, subi, falou, pô, esse daqui é o aluno que tem no Brasil, está aqui no meu laboratório, chama Lucas, tal, da Universidade de São Paulo. Lucas, esse daqui é o Thomas Eltner, ele foi aluno aqui do laboratório e ele foi 15 anos ministro da Saúde da Suíça. Você não quer conversar por ele por uma horinha? Ele falou, pô, eu nunca imaginei que ia ter oportunidade de conversar com uma pessoa que tinha sido ministro da Saúde. E o Joe Brain deu muito essa oportunidade. Tem outros professores que dão, estou falando só do... Então, provavelmente, você tem a oportunidade de conversar com pessoas e ele vai te expor a pessoas que, sabendo do que você gosta, vai tentar te colocar a par do que é te expor. Fora isso, teve eventos fora de Boston. Então, aquela questão de cursos, fazer... palestras, conferências, vale muito a pena correr atrás e conhecer. Então, tem curso em lugar do lado, às vezes, então tem Harvard, tem MIT, você me avisa, por favor, tá? E daí, já se levantou? Beleza. Tinha sido a Jéssica, hein? Combinado. Então, basicamente, fiz um curso, depois podemos comentar, fiz um curso no MIT sobre inovação e comercialização da ciência, um curso no Babson College, que é um curso, a escola número 1 de empreendedorismo, e curso na Summer School e as conferências. Então, quem quiser trocar uma ideia, depois a gente pode trocar ideia e entrar em detalhe. Então, tem uma questão também, se alguém quiser perguntar alguma coisa, senão a gente conversa no final. Pode falar. Quando você disse que te dá um projeto, ele está pré-programatizado, algo assim, ou não? Ele dá assim, 3 palavras, olha, se vira, total. Não, então, ele está lá para te ajudar. Está lá para te ajudar e ele vai te dar suporte. Só que ele não vai chegar e falar assim, ó, você vai ter que olhar esse artigo, aquele e tal. Ele vai falar assim, ó, nós estamos procurando essa questão. No nosso caso, o que era? A gente tem esse medicamento, a questão era assim, só para você ter uma noção no começo. A questão é, a gente tem esse medicamento e tem grande quantidade de zinco. Está aqui o medicamento, ele mostrou o potinho. A gente quer ver o quanto vai para o olho. Era essa a questão geral. Daí depois, ao longo dos dias, foi especificando isso. Ele foi determinando. O Joe Brain, um negócio muito legal, a porta fica sempre aberta e todo dia de manhã eu ia lá conversar com ele. Sobre o projeto. Falar, professor, ontem isso deu certo, ontem deu errado. Então o feedback é diário. Então você vai ter um feedback diário, é super legal, porque você vai lá, bate no professor, o professor te responde e você já sabe da evolução e ele já te ajuda a continuar. Então tem feedback, não é você se vira totalmente, é guiado, mas não é como uma iniciação científica. Então, pelo menos nesse laboratório, é bem... Ou te vira. Desculpa, a gente tem mais tempo para uma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta... Eu vou comentar um pouco... Eu gostaria de perguntar. Tá lá. Queria perguntar para você, como é que foi a experiência de você conciliar esse salto tão grande da iniciação científica daqui para lá para algo que é, digamos, 1000 vezes maior do que a sua responsabilidade era para cá? Como é que você conseguiu conciliar com o background que você tinha? Então, na verdade foi difícil e eu penei e assim, não fiquei contente com o resultado, na verdade. Foi frustrante para mim. Ou se eu analisasse, porque quando você chega lá, cara, eu pensei que ia conseguir fazer tudo, ia conseguir começar a desenvolver e terminar. Isso quem trabalha com ciência já sabe disso. Os caras chegavam lá e perguntavam, putz, mas você vai terminar esse ano? Terminar esse ano? Não, tem que ser pelo menos uns 3 anos. Então, assim, o desafio maior foi não ter terminado. Isso foi um negócio que pegou para mim. Eu não terminei, eu estou escrevendo o primeiro artigo de 4 projetos. Então é isso que eu estou fazendo hoje. Esse é o lado, vamos dizer, ruim do negócio, porque eu pensava na minha coisa de iniciação científica que eu conseguiria fazer a publicação, mas por ter participado de todas as etapas, eu não consegui. O lado bom, o que é? Fui convidado para voltar. Então esse é o lado legal do negócio. Então a oportunidade do Joe Brain tem também um pouco disso, de
pô, você deu um negócio, tá mandando ver, gostou, tem oportunidade para voltar, para fazer outras coisas. Mas foi um desafio grande.